Eu quero começar com uma pergunta, e a pergunta é o tema da mensagem de hoje à noite, mas eu gostaria que você escolhesse alguém para você fazer essa pergunta, tá bom? Você já escolheu? Pega na mão da pessoa que você vai fazer essa pergunta, né? Faz aquela cara bem simpática de crente, cheio do Espírito Santo, e pergunta para essa pessoa assim: a sua igreja é acolhedora? Bom, quem está do outro lado ficou com ciúme, porque você não falou com a outra pessoa do seu lado. Então, para ela não ficar triste, ciumenta, então pergunte para ela também: a sua igreja é acolhedora? Segunda pergunta para a gente fazer. Pergunte para alguém aí: e você? Você é uma pessoa acolhedora? Bom, talvez, pastor, por que você faz essas duas perguntas? As duas perguntas estão profundamente ligadas. Por quê? Porque uma igreja acolhedora é feita de pessoas acolhedoras. E qual é a resposta? Sim, tímido. Qual é a resposta, gente? Sim, a Doxa, completando 2 anos, está do jeito que está, porque é uma igreja acolhedora, formada por pessoas extremamente acolhedoras. Amém? Então, para Jesus e para a pessoa que está do seu lado, uma salva de palmas. Aleluia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite, porque os dias que nós vivemos, a nossa sociedade, o mundo que a gente vive, precisa, é uma necessidade extrema de uma igreja que seja acolhedora. Por quê? Porque Jesus foi a pessoa mais acolhedora do universo. Ele nos acolheu. Por isso nós estamos aqui. Agora, se você parar para pensar comigo, as necessidades na vida de uma pessoa que chega à igreja são muitas. Por exemplo, nos novos convertidos, nas pessoas que entregaram recentemente a vida para Jesus, as novas pessoas que estão chegando, que estão entregando a vida a Jesus, existe um anseio por uma nova vida. Essa pessoa, ela quer respirar um ar puro, ela quer o sentimento, a alegria de bater no peito e dizer: eu estou livre daquilo que me prendia no passado. No coração dessa turma que nasceu de novo, existem expectativas. A pessoa diz: finalmente encontrei o meu lugar. Aqui tem tudo para ser melhor. Aqui eu vou crescer. Aqui eu vou desenvolver relacionamentos sadios. A pessoa diz: aqui vai ser tudo diferente. Essa é uma expectativa que vem no coração de quem entrega a vida a Jesus e começa a viver no dia a dia nesse lugar. Então diga comigo: expectativas. Irmãos, expectativas, isso é uma realidade clara na vida de cada pessoa que chega na igreja, seja um novo convertido ou não, e sabe, é aí que está o nosso desafio, é nós sermos uma igreja que é instrumento de Deus, para responder a essas expectativas. Tempo atrás, eu tomei conhecimento de uma pesquisa que foi feita no Brasil. E essa pesquisa falava a respeito daquelas pessoas que um dia tomaram uma decisão com Jesus Cristo, mas algo aconteceu e essas pessoas se afastaram dos caminhos do Senhor. É quando a gente fala de pessoas que desviaram da fé, os desviados, né? Dão essa nomenclatura, mas hoje existem 2 nomenclaturas no Brasil: tem os desviados e tem os desigrejados. Desigrejado é aquele que não tem uma aliança com uma igreja local, ele congrega no YouTube, existe uma coisa comum entre eles gostam dos mesmos pregadores, e às vezes eles até vão numa igreja, mas depois vão noutra, e depois ficam online. Então, os desigrejados também, eles precisam de uma igreja acolhedora. Se eles estão desigrejados, é porque sofreram, tiveram decepções, se frustraram, algo decepcionou,
Algo afastou essa pessoa da comunhão da igreja. O desigrejado, ele não é um desviado, mas se ele não for acolhido, ele é forte candidato a isso. A fé vai esfriando. Mas eu não vou falar dos desigrejados, eu vou falar um pouquinho daqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor. E dizem que são milhões. Algumas pesquisas dizem que são mais de 30 milhões, alguns dizem que esse número pode ser maior. Nós não temos uma realidade muito clara a esse respeito, mas nós sabemos que existe uma multidão de desviados no Brasil. E essa pesquisa ela foi feita para diagnosticar quais foram os fatores que mais desanimaram as pessoas da fé. E um desses fatores principais, é o fato dessas, eu estou falando de pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, eu estou falando de gente que um dia levantou a mão, que veio aqui na frente, que confessou Jesus como Senhor e Salvador, e começou a vir os cultos, mas que depois de estar um tempo na fé, essa pessoa, ela se afastou dos caminhos do Senhor. E uma das razões é o fato de sentirem que ninguém se importou com elas. Essas pessoas, elas se sentiram como um peixe fora d'água. Você já se sentiu em alguma ocasião como um peixe fora d'água? Por exemplo, você já foi no aniversário, você não era penetra, você era convidado do convidado. Seu amigo, né, eu vou contar a história aqui de um irmão que a esposa viajou, e tem marido que quando a esposa viaja, ele fica triste, ele fica desanimado, cabisbaixo, ele não sabe viver sem a mulher dele, né? Ele é apaixonado demais, e esse irmão, a mulher viajou para passar 15 dias lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, né? Morreu uma avó, e ela foi lá para estar com a mãezinha dela, e cuidar, e esse irmão, vou chamar ele de Reginaldo. O irmão Reginaldo, ele estava muito triste. Aí o Miraclildo, um irmão da igreja, super comunicativo, não tem aqueles irmãos que é super comunicativo, fala com todo mundo, nem sabe quem é a pessoa e já está conversando? Aí o Miraclildo viu o Reginaldo, disse: Reginaldo, tira essa cara de tristeza. Não, minha mulher, disse, vamos fazer o seguinte, você tem que conhecer novas pessoas. Eu estou indo no aniversário hoje, e aí você vai no aniversário comigo? Aniversário de quem? Da Sônia. Quem é a Sônia? Minha amiga. Está aqui o endereço, eu te pego. Ele disse: não, eu vou no meu carro, porque se eu quiser voltar mais cedo, eu volto, disse o Reginaldo. Então tá bom, a gente se encontra 8 horas lá na portaria do prédio dela, tá bom? Tá bom. Reginaldo se apronta, 8 horas da noite, ele está lá, na frente do prédio, e nada do Miraclildo. Aí, passa 10, 15 minutos, ele liga para o Miraclildo, diz: Miraclildo, cadê você? Você me convidou para o aniversário da sua amiga. Ele disse: você não sabe o que acontece. A minha vizinha, eu moro num apartamento, de porta para porta, assim, frente a frente, tem uma vizinha, ela está grávida, o marido dela é representante comercial, está viajando. Quando eu ia saindo de casa com a minha mulher, a mulher está chorando na porta, a bolsa, né, ela estava grávida, a bolsa, como é que a gente fala? Partiu. Rompeu, né? Eu sou bom nessas coisas, né? A bolsa rompeu, né? E aí o neném estava nascendo. Aí nós saímos com a mulher, eu fui levando ela para o hospital, porque o marido estava viajando, ela estava sozinha, o menino quase nascia dentro do meu carro. Eu já estou, a sogra dela está chegando aqui no hospital, e eu estou indo para aí, eu tive que socorrer, por isso que eu me atrasei. Mas é o seguinte, aí na frente da casa da Sônia, às vezes tem assalto. Não fique esperando no carro e fora não, entra logo na festa. E me espera chegar. Ele disse: mas como que eu vou entrar sem você? Você toca a campainha e diz que é meu amigo. Ele vai lá e toca a campainha. E sabe quem vem abrir? A Sônia. Agora, olha só. Aquele indivíduo está de mãos vazias. Nem presente ele leva. Ela encontra aquele indivíduo e ela diz: pois não, senhor. Ele disse: eu vim para o aniversário da Sônia. Ela disse: sou eu. Ele disse: pois é, eu sou amigo do Miraclildo, ele que me convidou. Então ela diz: é amigo do Miraclildo, agora é meu amigo também, ela já conhece o Miraclildo. E ele entra, mas ele não conhece ninguém. Ele não consegue conversar com ninguém, só tem uma pessoa que ele conversa. Ele só fala com uma pessoa, que é com um garçom, para pedir Coca-Cola zero e salgadinho. E passa meia hora, 45 minutos,
ele já está decidindo: eu vou me embora, eu vou embora daqui, porque eu não conheço ninguém, eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Quando ele já está indo, aí quem chega? O Miracleudo. Se você está precisando botar um nome num filho, está grávida, é um bom nome. O Miracleudo chega, e ele diz: Miracleudo, que bom que você chegou, porque eu estava me sentindo um peixe fora d'água. E foi assim que essas pessoas se sentiram. Elas entraram, sentaram no lugar como você está, elas vieram à frente, entregaram a vida a Jesus, vieram um domingo, vieram outro domingo, outro domingo, outro domingo, mas ninguém falou com essas pessoas, ninguém perguntou o nome, ninguém deu um abraço, ninguém convidou para tomar um café no final. Estava cada um sentindo-se mais preocupado consigo mesmo. Mas você percebe quando alguém novo está neste lugar? Alguém tem que perceber. Mas essas pessoas que se afastaram, uma das principais razões foi que ninguém cuidou delas, ninguém pastoreou, ninguém discipulou, ninguém se importou. Essas pessoas passaram como invisíveis. O tempo passou e essas pessoas, elas não conseguiram desenvolver relacionamentos. Irmãos, cristianismo é relacionamento. Diga comigo: cristianismo é relacionamento. É relacionamento com o Pai, é relacionamento com os irmãos. Não existe cristianismo sem relacionamento. Agora, sobre essas pessoas que se afastaram, a pesquisa mostra que entre 60% e 70% dessas pessoas que se afastaram, que se desviaram, elas não receberam qualquer visita ou telefonema de líderes ou de membros da igreja quando elas se afastaram. Olha que tragédia. Entre 60% a 70% dessas pessoas, elas não receberam. Eu me lembro, uma vez eu estava visitando uma das nossas células em Fortaleza, e eu parei para conversar com uma irmã. Eu observei que aquela irmã era nova na nossa igreja, e ela estava conosco há mais ou menos 5 meses, e eu conversei com ela, disse: você é nova na nossa igreja, me conta a sua história. Ela disse: não, eu congregava na outra igreja, uma mega igreja lá na nossa cidade, e por sinal uma igreja maravilhosa, mas ela disse: pastor, eu estou orando e decidindo, eu estou muito propensa a congregar aqui na igreja de vocês, mas eu amo tanto a minha igreja, e eu estou nessa luta dentro de mim. E eu perguntei: mas eu conheço o seu pastor, eu conheço essa igreja onde você congregava, ela é maravilhosa, por que você não volta para lá? E sabe o que ela me disse? Ela disse: é aí que está a minha dor. É porque faz 5 meses que eu não congrego, e até hoje ninguém me ligou, ninguém sentiu a minha falta. Então isso é uma tristeza que eu carrego dentro de mim. Agora, entre 40% e 30%, que é o restante, a diferença, essas pessoas receberam de 1 a 3 visitas, ou de 1 a 3 telefonemas, só que eles se revelaram, na maioria das vezes, uma visita ou um telefonema de cobrança, ou de condenação. Nossa, você sumiu, hein? Arranjou um namoradinho, foi? Deve ter algum pecado escondido. Ou então: olha, você volta para a igreja, senão você vai queimar no esquino do inferno. Cuidado com o diabo. Então isso é triste. Ou envergonharam, ou jogaram indiretas, ou falaram mal através dela. Meu irmão, toda vez que alguém fala mal, isso é terrível. Alguém falou mal, fizeram um comentário, isso chegou na pessoa, isso feriu o coração dela. Agora, eu tenho uma notícia mais triste ainda para compartilhar com você. Pastor, é festa de aniversário, pastor, aqui só tem que ter notícia boa. Vai ter notícia boa, mas a gente precisa entender, na festa de aniversário, fazer uma reflexão: que igreja que nós somos? Nós estamos com 2 anos. Somos uma igreja acolhedora? Eu creio que sim, mas é importante a gente entender, porque, irmão, a igreja não é o pastor ou os pastores, a igreja somos nós. A igreja não é feita de cadeira, a igreja não é feita dos ar-condicionado, do telão de LED, dessa iluminação fantástica. A igreja é feita de pessoas que amam Jesus, foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, e nós vamos para o céu tudo junto, nós vamos viver pela eternidade junto. Obrigado pelos 5 aplausos salvos, aleluia.
Irmão, nós vamos para o céu! O mais triste é que essa pesquisa mostrou que a maioria dessas pessoas se afastaram da fé, que se desviaram dos caminhos do Senhor. A maioria, acima de 50%, foi identificada como afetada pelo ressentimento contra a sua última liderança. Elas saíram feridas. Ferida com líderes, ferida com pastores, ferida com irmãos, feridas com pessoas. Então, nós nos deparamos com algo muito desafiante para nós, como igreja, que é dar acolhida e ser instrumento da realização de Deus na vida de cada uma dessas pessoas. E eu gostaria de avaliar rapidamente aqui com você alguns aspectos que são extremamente importantes e para que nós possamos responder como uma igreja que é acolhedora. Diga comigo, uma igreja acolhedora. Primeiro, primeira característica, primeiro aspecto para a gente avaliar é que uma igreja acolhedora é uma igreja apaixonada por Jesus e que tem um espírito de fé autêntico. Vou contar até 3, eu quero que você com alegria leia isso aqui. 1, 2, 3. Uma igreja apaixonada por Jesus e que tem um espírito de fé autêntico. Paixão por Jesus. Sabe por que esse ambiente é tão gostoso? Você sabe por que eu sou pastor, o Tiago é pastor, e é muito difícil para a gente encerrar um momento como esse que nós tivemos de adoração. A gente fica pensando, meu Deus, o pregador tem que trazer a palavra, meu Deus, tem isso, o tempo está passando, e a gente vai encerrar, e quando a gente vai encerrar, aí alguém começa a orar em línguas, aí outro começa a sapatear do outro lado ali, e outro começa a tremer, e outro se adora, vem outro, se ajoelha bem aqui, eu digo, meu Deus, o Espírito Santo está fazendo algo, e agora eu vou, não vou, faço, não faço, corto, não corto, o que é que eu... O que nós tivemos aqui na hora da adoração? Paixão por Jesus. Não, o tecladista é excelente. Os cantores, as cantoras. Gente, que ministério de louvor extraordinário. Dê uma salva de palmas. Eles nos levaram a uma adoração muito profunda. São instrumentos de Deus. Mas não foi a boa música. Me perdoe, louvor. Eu não posso dar esse crédito para vocês. Esse crédito é da paixão por Jesus. Porque se vocês estivessem tocando num ambiente que não houvesse paixão por Jesus, se eu tocar, e o povo... A paixão por Jesus contagia. Eu estava ali em cima olhando. Pessoal da área VIP, oi. Gente, é brincadeira, você que está assistindo o vídeo, essa igreja não tem área VIP, é brincadeira. Não estão vendo, né? Tem que avisar, brincadeira. Quem começou foi o pastor, não fui nem eu, ele começou, é brincadeira. Mas paixão por Jesus é uma coisa contagiante. Eu estava ali em cima, nós saímos dali, né? Nós fomos impactados, a gente já estava ouvindo, mas quando nós saímos, a igreja toda adorando. E se alguém trouxesse um pet hoje para cá, o petzinho ia estar adorando também. Eu já ouvi falar de uma igreja que estava querendo fazer um espaço pet, porque o pessoal está levando os cachorrinhos para o culto. Então esses cachorrinhos tem que ser, só se for pastor alemão, né? Aí pode, porque é pastor. Mas um vai contagiando o outro nesse. Não é uma coisa contagiante, tão gostosa? O que é isso? Isso é paixão por Jesus. Uma igreja que é acolhedora, ela transborda de paixão por Jesus. É esse lugar que o Espírito Santo ama estar e se manifestar. E é preciso também ter um espírito de fé.
Eu me lembro de algo que aconteceu em uma das nossas células. Isso foi lá em Santarém, no Pará. Eu estava lá antes. Eu sou santareno, eu sou paraense, sou tomador de açaí com farinha de tapioca, comedor de pirarucu, tucunaré. Aleluia, aleluia. Ainda bem que tem um pescador aqui nessa igreja. Da próxima vez ele vai fazer um peixe, aleluia. Mas deixa eu voltar aqui, gente. Eu sou lá do Pará. Eu me lembro que tinha uma célula do irmão Denis, e nessa célula, uma irmã descobriu que ela estava passando mal, foi ao médico, e descobriu que ela estava com um tumor na região abdominal, era do tamanho de uma laranja, segundo ela, e ela estava tão triste na reunião da célula, e aí, a esposa do líder da célula, a esposa do Denis, chegou com ela e perguntou, minha irmã, está tudo bem? Ela disse, não, eu estou doente. Isso foi no final da reunião. E aí estava indo todo mundo embora, e ela abriu o coração, eu estou doente, eu estou com medo, o médico disse que vai ter que fazer uma cirurgia, eu estou com medo de morrer. E ela falou, você permite que eu converse com meu marido, e o meu marido compartilhe com os irmãos, para eles estarem orando? Sim. E aí então ela falou, amor, está acontecendo isso com essa irmã da nossa célula. O marido foi no grupo, naquela época não era grupo de WhatsApp, era o grupo do torpedo, do SMS. Os mais antigos sabem o que é isso. Era um WhatsApp antigo. E aí o que é que acontece? Ele colocou no grupo, gente, quero marcar uma reunião extraordinária, segunda-feira, 8h da noite aqui em casa. Aí todo mundo começou a responder, o que é que aconteceu? Uma reunião extraordinária, mas por quê? Aí ele colocou lá, porque a nossa célula está com câncer. Aí todo mundo chegou na reunião eles chegaram na reunião e falaram, mas irmão, como é que a nossa célula está com câncer? Ele disse, pois é, porque nós somos um corpo, quando um adoece, todos sentem a mesma dor. Só que nós não aceitamos um espírito de morte rondando a vida da nossa irmã. Nós vamos orar e nós vamos declarar a cura. Oraram sobre ela, colocaram as mãos e oraram por ela. E ele disse, nós vamos fazer um relógio de jejum e oração. Então, sempre vai ter alguém orando e jejuando pela nossa irmã. Fizeram uma planilha, uma escala, era um orando, depois era outro, orando, jejuando. Chegou o dia da cirurgia. E quando chegou o dia da cirurgia, o médico disse, antes da gente fazer a cirurgia, nós vamos fazer mais alguns exames de imagem, porque nós queremos ser mais precisos na cirurgia que nós vamos fazer. E ele fez o exame, ela volta para o quarto, né? Depois o médico volta e diz, a gente acha que deu problema nos aparelhos, vamos repetir o exame? Ela volta e repete, e depois o médico volta e disse, está suspensa a sua cirurgia, nós não vamos mais te operar. E ela pergunta, mas por quê? Ele diz, eu não sei por quê, eu só sei que desapareceu, nós não encontramos mais aquele tumor dentro de você. Irmão, ela estava na nossa reunião de líderes, né, o nosso Tadel, treinamento de líderes, ela estava testemunhando do lado do pastor Eibe, e ela possuía dois papéis, um exame, mostrando o câncer, e outro, mostrando a cura. Por quê? Porque ela encontrou um ambiente de paixão por Jesus, mas um ambiente onde tinha um espírito de fé autêntico, onde ninguém aceita derrota, onde ninguém aceita doença, ninguém aceita espírito de morte, ninguém aceita divórcio, ninguém aceita gente dependente de drogas, de coisas químicas. Não, um espírito de fé, aquele espírito que crê. O apóstolo Paulo dizia, eu creio, por isso eu falo, eu declaro, nós cremos, por isso falamos, por isso declaramos. Esse espírito de fé é que contagia as pessoas, faz as pessoas serem vitoriosas, faz a glória de Deus descer, atrai os milagres. Uma igreja acolhedora começa por aqui, uma igreja que tem paixão por Jesus e que tem um espírito de fé. Amém? Fala para o seu irmão, eu olho para você, pega na mão dele e diz, eu quero cumprimentar você, porque eu olho para você e vejo você uma pessoa que tem paixão por Jesus e que tem um espírito de fé. Tem alguém extremamente acolhedor aí do seu lado. E essa é a nossa missão como igreja, é termos paixão por Jesus.
A nossa fé tem que ser autêntica. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não temos que ter vergonha, irmão. Eu me lembro que antes de ser crente, eu trabalhava num banco, e final de semana eu era locutor de rádio. Eu era DJ. Eu fazia o Dancing Night. O slogan eu não vou nem falar do programa, porque é proibido para menores. O Dancing Night está começando na 94 FM. Uma noite emocionante, sexta-feira para você. Se liga, 94,1. E eu me lembro, eu trabalhava numa rádio afiliada à Rede Globo, uma FM de um grupo muito grande. E quando chegava no carnaval, a nossa rádio tinha um bloco de carnaval. A gente tinha até um mini trio elétrico, que os locutores subiam. E eu era um daqueles que estava na frente ali promovendo a coisa. O nome do nosso bloco era o Bloco da Camisinha. E eu me lembro que a gente tomava, a gente bebia, sabe? E eu me lembro que a última vez que eu fui naquele bloco, foi justamente nos dias que eu tinha convertido. Eu fiz uma decisão para Jesus num acampamento de jovens. Depois eu reconciliei num jantar da Donep. Mas o meu primeiro contato com Jesus foi ali. E eu namorava com a minha esposa na época. Ela era uma crente desviada. Ela desviou quando tinha 15 anos de idade. E aí, eu fui para a igreja a primeira vez. E o nosso bloco, sabe, gente, tinha aparecido durante o dia no telejornal da emissora que era dona da rádio. O Bloco da Camisinha desceu de novo. E eu lá. E o pastor, no final, foi me conhecer. Tinha um lugar que servia um cafezinho. E o pastor: você que é o Sandro, namorado da Álbia. Tá, é você que é locutor de rádio. Inclusive eu vi você hoje, na televisão, no Jornal do Meio-Dia, no Bloco da Camisinha. Eu olhei para ele: você gostou, pastor? Foi top demais, não foi? Meu Deus, eu nem sabia o que eu estava falando. Mas eu me lembro, irmão, que eu ia para as baladas. Eu acho que é só eu que fazia isso. Meu irmão, a gente entrava à madrugada, a gente ia até 5 da manhã. A gente ia para a praia para ver o sol nascendo. Hoje em dia, vai ter vigília na igreja. Não, tem que trabalhar. Não posso ir para a oração. Vigília, não, vou dormir de madrugada. Não, o que... Mas, meu Deus, o anjo bate aqui e lembra. Ei, rapaz, você lembra? Nós não podemos ter vergonha de Jesus. Irmão, nós já fomos tão intensos lá no mundo. Deixa eu dizer, sabe, nós não podemos ter uma fé meia boca, não, meu irmão. Nós temos que ter uma fé autêntica, nós temos que ser apaixonados por Jesus, nós não temos que ter vergonha de Jesus, sabe? Deus está precisando de uma igreja que aviva essa cidade, que aviva esse estado, que seja uma luz dele nessa nação, e sabe, a igreja somos nós, temos que ser apaixonados por Jesus. Se alguém tocar em você, vai sair glória a Deus, aleluia. Se alguém espremer você todinho, só sai Jesus, 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 Jesus. Você é todo enjesusado, irmão, pelo amor de Jesus. E nós temos que proclamar essa verdade. Nós temos que ter um espírito de fé. É um espírito de fé que contagia as pessoas e que encoraja as pessoas a caminhar com Jesus, a acreditar em Jesus, viver com Jesus. Segundo, é uma igreja que combate a síndrome do isolamento através de um discipulado funcional. Eu quero que você lembre bem desses pontos, então nós vamos falar de novo aqui. 1, 2, 3. Uma igreja que combate a síndrome do isolamento através de um discipulado funcional. Discipulado. Como isso é tão importante. Eu quero ver uma história com você. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 18, por favor. O texto vai aparecer aqui no telão, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, porque eu quero que você marque esse texto na sua Bíblia. Você vai anotando, você vai notar que o texto repete algumas expressões algumas vezes. Toda vez que a Bíblia repete algo, repete uma frase, repete um texto, uma expressão, é porque Deus está chamando a nossa atenção com relação a isso.
Então, Juízes capítulo 18, a Bíblia diz que naquela época não tinha rei em Israel, e a Bíblia fala que a tribo de Dan estava procurando um lugar para se estabelecer, porque ainda não tinha recebido a sua herança em meio às tribos de Israel. Então, eles enviaram 5 espiões, 5 guerreiros para espionar a terra. E os homens chegaram aos montes de Efraim, foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Versículo 7, Juízes capítulo 18, versículo 7, diz que os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Diga comigo, Laís. Esse é o nome da cidade, Laís. Onde viram que o povo vivia em segurança como os sidônios. Note que eles eram como os sidônios. O referencial deles eram os sidônios. Então eles viviam em segurança como os sidônios, despreocupado e tranquilo, e que gozava de prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Esses espiões, versículo 8, quando voltaram a Zorá e Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que vocês descobriram nas andanças de vocês? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Estavam falando de Laís. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Agora, olha o que eles dizem. Chegando lá, em Laís, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs na mão de vocês, terra onde não falta nada, coisa alguma. A Bíblia diz no versículo 10 que 600 homens, diga comigo, 600 homens, 600 homens da tribo de Dan, partiram de Zoá e de Estaol, armados para a guerra. Vamos avançar no texto para o versículo 27, Juízes 18, 27, preste muita atenção, deixe ninguém distrair conversando com você, preste atenção nessa história. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera o seu sacerdote e foram para Laís. Laís era um lugar de um povo pacífico e despreocupado. Olha o que aconteceu. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom. E o que acontece? Olha a Bíblia dizendo de novo: e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Rehob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade, perderam até a identidade, deram à cidade anteriormente chamada Laís, o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si um ídolo. E Jonatas, filho de Gesso, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Vamos falar sobre a população, os habitantes de Laís, dessa cidade chamada Laís, e que foi conquistada dessa maneira. Algumas coisas sobre eles. Primeiro, os habitantes de Laís, eles viviam acomodados numa zona de conforto, ou seja, se sentiam muito seguros. Por que eles se sentiam tão seguros? Porque estavam muito bem financeiramente. Tem gente que vive assim, se sente totalmente bem. Você pergunta: como é que vai você? Tudo jóia. Como é que está a saúde? Malhando sempre. Uau! Sarado completo. Como é que está a sua esposa? Só love. Seus filhos? Estão uma benção. Sua vida financeira? Estou ganhando dinheiro. Está tudo bem. Para que ir além se está tudo tão legal? Era assim que esse povo vivia. A Bíblia diz que não faltava nada por eles. A abastança, prosperidade financeira deixou eles acomodados numa zona. E sabe, gente, nós não podemos viver como os habitantes de Laís. Nós não podemos viver dessa forma, vendo a igreja como se fosse só mais uma coisa além das outras coisas que você tem. Vendo a igreja como um clube social,
Por que ir adiante? Por que me envolver mais? Por que me expor mais? A Bíblia diz que eles eram como os sidônios. Você sabe quem eram os sidônios? Os sidônios eram uma nação, era um povo, eles eram altamente imorais e idólatras. Eles eram adoradores de Baal, eles queimavam suas crianças em sacrifícios aos seus deuses. A realidade é que eles eram como os sidônios, eles já não tinham identidade. E depois que invadiram, mataram todos, destruíram, queimaram tudo, eles perderam até o nome da cidade. E acabou-se a identidade deles, a história deles. E sabe, nós não podemos viver dessa maneira como igreja. O mundo vive com essa síndrome, a síndrome do isolamento, a síndrome provocada pela cidade de Laís. Mas se nós queremos ser resposta para esse mundo não pode entrar e ser o estilo de vida da gente. Nós não podemos viver nessa síndrome de isolamento. Eles viviam isolados, acomodados com a zona do conforto e, segundo, isolados, ou seja, eles não desenvolviam relacionamentos. Por quê? Porque eram cheios de si. Tem uma versão da Bíblia que fala que eles eram arrogantes, cheios de si, e eles não se submetiam à autoridade de ninguém. Então, porque tinha dinheiro, achava que tinha tudo, tinha paz, achava que tinha tudo, que não precisava de ninguém. Eles estavam cheios de si, de tal forma que viviam como numa ilha, sozinhos. E como não demonstravam nenhuma preocupação com os seus vizinhos, quando o exército inimigo chegou, ninguém se importou com eles. Muitos se acham vivendo assim hoje em dia. Acha que não precisa ter vínculo, ter cobertura espiritual, prestar contas da sua vida. Muita gente acha que não. Tem gente que diz, não, ninguém vai se meter na minha vida. Pedir conselho, pedir orientação. É isso, eu sou dono no meu nariz. Deixa eu falar uma coisa para você. No dia que você entregou sua vida a Jesus, tudo se tornou dele. Até do seu nariz você não é mais dono. Não pertence mais a você. A pessoa diz, para que pedir ajuda contra a tentação? Dou conta de vencer sozinho. Ajuda para tomar uma decisão, direção para fazer alguma coisa, não, eu sei viver sozinho, eu sei cuidar da minha vida e das minhas coisas, decido eu, ninguém pode se intrometer. Então eles estabeleceram uma independência das pessoas, mas eles também estavam independentes de Deus. Que coisa tão terrível, nós não podemos viver isolados. Eu me lembro de um outdoor que eu vi lá em Fortaleza, de uma igreja maravilhosa, que é a Igreja Batista Central, pastor Armando Bispo. Eu amo, admiro aquele homem, é uma igreja fantástica lá em Fortaleza. E eles fizeram uma campanha, porque eles são uma igreja com grupos pequenos, então eles fizeram uma campanha de outdoor para chamar as pessoas para os grupos pequenos. E era mais ou menos assim: 50 mil seguidores no Instagram, adoeceu, ninguém foi visitar. Aí lá embaixo, venha participar de um de nossos grupos pequenos. Eu achei eles tão criativos desse outdoor. Essa é a realidade. As pessoas estão vivendo isoladas, se escondendo através de redes sociais. Tem gente que só vive dentro da rede social. E gente, eles acabam provocando um desejo da gente viver a vida deles. Quando a gente se vicia em redes sociais, a nossa vida se torna imperfeita, porque perfeita só é a vida do outro. Porque todo mundo quer mostrar a sua beleza, a sua perfeição. Vamos fazer um teste, você lembra? Quanto tempo você tirou para escolher a foto do perfil do seu Instagram ou do seu Facebook? Põe uma foto qualquer? Não, essa foto está boa. O cabelo aqui não está bom. Aqui, meu nariz parece muito grande. Até que a gente acha a foto perfeita. Pensa numa foto perfeita. É a foto do seu perfil. Às vezes nem parece que é sua. Nem parece comigo. O que a gente posta? Sabe aquele dia que está corrido? Aí você para lá naquela vendinha, lá na esquina,
tem aquele, como é que a gente chama aquele frango que fica rodando? É o frango, é o frango assado, né, que fica naquela máquina. Lá no Ceará dizem que aquilo é televisão de cachorro. O cachorrinho fica olhando, não. O franguinho rodando. Dia corrido, sua esposa liga, amor, não tem almoço, compra um franguinho com baião. Aí eu passo lá e digo, me dá um frango assado com baião de 2 e uma farofinha de torresmo. Eu levo para casa. Mas você acha que eu pego o meu celular, olha aqui o franguinho. Eu não. Eu só posto quando eu vou no Coco Bambu. É assim ou não é, gente? A gente só posta quando a gente está por cima. E tem gente que vive nesse mundo de ilusão. Mas está sozinho. Não tem alguém que chega do lado e diz, eu vou sofrer essa dor com você. Eu vou chorar com você. Eu vou caminhar com você. Eu vou lutar com você. Nós vamos vencer juntos. Você não está sozinho. Estou contigo aqui, para o que der e vier. Mas não vive assim. Só vive assim quem é igreja acolhedora. Que coisa triste. Eles viviam também desguarnecidos. Irmãos, eles não fechavam as portas da cidade. Você sabe que toda a cidade naquela época era cercada de muros, era a proteção da cidade. Mas eles não faziam, os muros já tinham rachaduras, tinham brechas, mas eles não faziam reparo nos muros da cidade. Por quê? Porque achavam que não corriam nenhum risco de receberem uma invasão de um inimigo. Não tomavam, eles não avistavam nenhum perigo em nenhuma parte. E assim que às vezes muitos cristãos falam, por que estabelecer limites? Por que tomar algum cuidado? Por que se preocupar em ter uma cobertura espiritual, em ter um pastoreio sobre a minha vida? Não preciso disso. E a pessoa vive desguarnecida, ela vive exposta a todo ataque espiritual. Deixa eu dizer uma coisa. Antes do diabo tocar em você, ele tem que passar por Deus e tem que passar pela sua liderança espiritual. Você sabia que você tem uma liderança? Hoje me contaram uma história. Está você para mim, pelas suas costas, imagina, pastora. Mas me disseram que ela levanta de madrugada para estar orando pela sua vida. Meu Deus. Sabe, nós temos líderes que oram por nós, que intercedem por nós. A Bíblia diz que eles cuidam de nós como quem tem que prestar contas ao Senhor. Está lá em Hebreus isso. Nós não podemos viver, irmãos, sem cobertura espiritual, sem pastoreio, sem uma identidade, sem paternidade espiritual. Eles viviam assim, sem cobertura espiritual, sem governo. E sabe qual é o resultado de tudo? Eles foram vencidos facilmente. Quem vive como os habitantes, porque, irmão, isolamento não gera resistência. Diga comigo, isolamento não gera resistência. Você sabe como é que o pessoal ia para a guerra naquela época? Um exército. Eles levavam um exército de 30 mil homens, 50 mil homens, 60 mil homens. Eles foram com 600 pessoas. Um exército que deveria ser no mínimo de 3 mil homens, de 30 mil homens, eles mandaram um exército eles não viram resistência. Manda só 600, e tem mais, só os reserva. E foi o time reserva que deu de goleada. 600 soldados queimaram uma cidade, mataram todos, até as crianças, e não ficou nenhuma marca a respeito deles para a gente ver na história. Houve morte, houve ruína, e o texto mostra que no final foi estabelecido um reino de idolatria naquele lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, sermos uma igreja acolhedora é a resposta para a gente combater essa síndrome. A igreja do Senhor Jesus é a resposta para esse mundo de egoísmo e de isolamento. Amém? Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deixa eu te dizer uma coisa.
Tem gente que reclama, que falam mal de crente. No meu trabalho fazem piadinha de crente. É porque eu sou crente, eu sou perseguido. Mas na hora que a coisa pega, é você que chamam para orar. Não é assim? Não, chama, fala lá com o crente lá, pede para ele fazer uma oração. Né? Eu ouvi dizer que tem um tal de círculo de oração na igreja dele. Né? Eu ouvi dizer que tem fogo lá. Por isso nós não temos que ter medo de pregar Jesus. Deixa eu dizer, o mundo está carente. O mundo está carente. As pessoas estão felizes no perfil da sua rede social, mas o coração está destroçado. As pessoas estão tristes, desesperaçadas. Mas estão seguindo religiões falsas. É porque elas estão procurando algo aonde se agarrar. Elas estão procurando o barco da salvação, ainda não encontraram. Estão num bote furado por aí. Mas nós temos Jesus, que entra no barco e acalma a tempestade. Nós levamos Jesus, nós carregamos Jesus. Você carrega a esperança, você carrega o amor do Senhor, você carrega a salvação, você é um representante, você carrega a glória de Deus. Quando você chega no seu trabalho, a glória de Deus entra naquele lugar. Você entra no ônibus, a glória de Deus entra naquele lugar. Você entra na sua faculdade, aí meus irmãos da faculdade, quando você entra naquela faculdade, a glória de Deus entra naquele lugar. O anjo entra com você naquele lugar. Entenda. Tem um irmão, a nossa igreja tinha um negócio de um culto de cura e libertação, 300 anos atrás, sexta-feira. Aí eu era novo convertido, eu gostava de ir para aquele culto, porque eram os exterminadores de demônios que estavam lá. Eu admirava aqueles pastores. Pai, ele fazia o demônio de escravo lá, passava vergonha o demônio. Né? E aí, eu ouvi contar uma história de um camarada que ficou endemoninhado. O cara era grandão. Sabe aquele cara bombadão, cheio de músculo? Cara novo na igreja, não ficou endemoniado? E aí, meu irmão, quem chegava perto, ele mandava para longe. E ninguém conseguia expulsar aquele demônio. Mas aí, lembraram do irmão Toninho. O irmão Toninho era ele era um expulsador profissional de demônio. Todo mundo dizia do irmão Toninho, rapaz, onde o irmão Toninho assim, chega, os capetas saem correndo. E chamaram o irmão Toninho. O irmão Toninho era desse tamanho, baixinho, pequenininho, baixa estatura. E o endemoniado era um gigantão. Aí disseram, coitado do irmão Toninho. O irmão Toninho ficou com medo, não. Foi lá diante do demônio. E o demônio, uma pulguinha para me expulsar, parecia o Golias, né? Toninho olhou para ele e disse, olha nos meus olhos, em nome de Jesus. O natural, você sabe o que o demônio fez? Porque o irmão Toninho estava aqui. Olha nos meus olhos, em nome de Jesus. E o demônio, olha nos meus olhos em nome de Jesus. Você sabe o que o demônio fez? O demônio fez assim. Aí ninguém entendeu. Aí o Toninho olhando para ele, olhando para cima, disse, em nome de Jesus, sai. Ele, pô! Aí todo mundo perguntou, mas Toninho, por que ele não olhou para você? Ele olhou para o alto. Ele disse, é porque por fora eu sou pequeno, mas por dentro eu sou um gigante. Por isso que o cara olhou para cima. Pega na mão do seu irmão e diga para ele, eu olho para você em vez de um Toninho em você. Toninha. Assim como o mundo espiritual te vê, um gigante, uma gigante. Meu irmão, para com esse negócio de autocomiseração. Ai, quem sou eu? Irmão, não evangeliza não, porque senão o diabo vem e se vinga. Olha a retaliação, o inimigo fica furioso. Para com isso! Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Não, mas quem sou eu? Eu sou um pecador. Eu não mereço. Eu sou cocô do mosquito que sentou na mosca no cavalo do bandido.
maior está em nós. Maior que está em você. Você tem uma identidade. Você tem a unção do Espírito Santo. Você carrega a glória de Deus. Entenda isso. Não menospreze aquilo que foi pago com o sangue de Cristo na cruz. De forma nenhuma. Não vamos nos menosprezar. Então, você é a resposta de Deus para esse mundo tão carente de Cristo, que está na síndrome do isolamento. As pessoas estão precisando de Jesus. Sabe, uma igreja acolhedora, um cristão acolhedor, entende a sua responsabilidade que tem de consolidar um novo convertido. Deixa eu falar do novo convertido. De quem é a responsabilidade de cuidar do novo convertido? Pastor Tiago, é claro. E os outros pastores. Amém, igreja? Amém, coisa nenhuma. Para com isso. Faz isso com eles, não. A responsabilidade é nossa. Nós que cuidamos dos novos convertidos. Quem gera ovelha? É ovelha. Ovelha que dá cria, ou melhor dizendo, ovelha sadia sempre dá cria. Diga, ovelha sadia sempre dá cria. Mas quando você for em Israel, você vai no hospital, sabe o que você vai encontrar lá no hospital? Lá em Israel, está tendo guerra agora, mas quando liberar tudo, vai lá. Lá é que tem os pastores de ovelha, né? Você vai no hospital, você vai encontrar um pastor de ovelha. Eu quero achar um pastor de ovelha. Vai no hospital. Aí você vai encontrar lá na recepção. Você pergunta, pastor de ovelha? Sim, o que você veio? Eu vim dar luz a novas ovelhas. Aí o pastor entra. Aí o pastor vai lá para o leito. Aí o médico diz, pastor, pode fazer força. Aí o médico, aí ou melhor dizer, o pastor, mas respira fundo, agora, está saindo, a cabecinha da bichinha está vindo, aí a bichinha chora, bé, bé. É assim? Pastor, isso é ridículo. Ridículo é a nossa visão. Quando nós não entendemos, somos nós que geramos novas ovelhas. Agora, você vai ver também muitas ovelhas, mas você vai encontrar o pastor dando uma madeira para uma, para outra, uma madeirinha, vem cá, abre a boquinha. Não, é mamãe ovelha que dá leite. Na igreja, no mundo espiritual, somos nós que ajudamos. Nós somos uma família. A casa é nossa, a família é nossa, e todo mundo cuida dos novos. Nasceu o bebê, todo mundo vem. A sogra vem, o vovô vem, a vovó vem, o titio vem, às vezes até a vizinha vem. Todo mundo é uma... Gente, bebê é uma força-tarefa. A mãe sozinha não dá conta. Então chegou o novo convertido, a gente tem que cuidar, a gente tem que discipular, a gente tem que consolidar, a gente tem que levar os cursos que ele tem que fazer, a gente tem que amparar, a gente tem que amar, a gente tem que levar o batismo. Isso é um trabalho de todos nós, isso é acolhimento. E por último, mas não menos importante, uma igreja acolhedora tem uma liderança acolhedora. Diga comigo, uma igreja acolhedora, pode adiantar? Vamos lá. Coloca o próximo slide. Aleluia. Glória de Deus. Santo, santo é Jesus. Isso, muito bom. O próximo, vai lá. Ajuda a gente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, todo mundo junto? Uma igreja acolhedora tem uma liderança acolhedora. Mas eu vou mais além. Uma igreja acolhedora é feita por pessoas acolhedoras. O que é liderança? Liderança é status, é cargo. Liderança é influência. E todos nós aqui fomos chamados para ser influência de Deus na nossa sociedade, na nossa linda cidade, seja aqui, seja na Argentina, no Paraguai, nos confins da terra. E eu quero contar uma história para você, eu quero encerrar. Quando nós começamos a nossa igreja de Fortaleza, na época, nós saímos de Santarém com aproximadamente 100 pessoas e mudamos para Fortaleza, no Ceará,
muitos pastores, missionários financiados, mas a maior parte das pessoas largou seu emprego, seus estudos em Santarém, foi para o Ceará com a visão de plantar igreja naquele estado. Fomos para Fortaleza. E o meu pastor, o meu líder, que é o meu discipulador, o pastor Eibe, ele começou, então todo mundo começou a ganhar alma para Jesus, então todo mundo abriu uma reunião na sua casa, que a gente chama de célula, e ele começou uma na casa dele, e aí, ele estava morando num condomínio, que ficava ao lado de uma comunidade bem carente, uma favela, então ele precisava de uma secretária doméstica, arranjaram uma secretária, para ajudar no serviço doméstico, ajudando nos serviços da casa, aí, naquele ambiente, ela entrega a vida a Jesus. Ela estava afastada do Evangelho. E ela reconcilia. E aí o meu pastor diz assim, nós podemos abrir um grupo de estudo bíblico na sua casa? Nós podemos abrir? Ela disse sim. Pode ser na quarta noite? Pode ser na quarta noite. Então tá. Convido seus vizinhos, essa quarta-feira eu vou. Convida a família. Ela disse, só tem um detalhe, eu tenho que lhe esperar lá na porta da favela. Lá na entrada. Porque senão vão depenar o senhor. Então, ela ia buscar ele, levava ele, depois levava ele até perto de casa, e assim ia. E aí várias pessoas foram convertendo, e converteu um rapaz chamado Marcelo. O Marcelo, ele era dependente químico, mas ele não somente era dependente químico, ele traficava as substâncias químicas, mas ele também traficava armas. Então, era uma pessoa que vivia no mundo da delinquência, mas ele entregou a vida a Jesus. E ele começou a ir para as reuniões. E o pastor Eibe, meu líder, disse, eu vou discipular você. Vou estudar a Bíblia. Uma vez por semana a gente vai reunir, eu vou te ajudar, você vai ser um grande homem de Deus. Mas eu ainda tenho problema com drogas, você vai vencer. Eu ainda tenho problema com tráfico, você vai vencer. Eu ainda tenho os pensamentos errados, você vai vencer. O espírito de fé, paixão por Jesus. E toda semana ele reunia com ele. Um dia, a pastora André, a esposa dele, está andando, fazendo visitas dentro da comunidade. Olha só, eles moravam num condomínio, classe A, mas atrás era a comunidade. Vestia uma roupa mais simples, entrava na comunidade, e ela estava visitando as irmãs na comunidade, ela passou na frente da casa do Marcelo. Quando ela passa na frente da casa do Marcelo, ela tem uma espécie de visão, ela enxerga tipo uma nuvem negra em cima da casa. Então ela chega em casa e diz, amor, eu passei na frente da casa do Marcelo, e eu vi assim tipo uma nuvem negra, acho bom você ir lá. Na mesma hora, ele trocou de roupa e foi na casa do Marcelo. Entrou na comunidade e chegou lá, estava fechada a porta. Ele bateu. Ninguém falava nada. E ele notou que estava meio aberta a porta, mas tinha algo impedindo de abrir a porta. Ele fez força, e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele encontrou o Marcelo pendurado numa corda, com as pernas balançando e um banquinho jogado para o lado. Ele foi lá, pegou nas pernas do Marcelo e disse, não Marcelo, você não vai morrer, Marcelo, você não vai morrer. Ele começou a gritar, os vizinhos vieram e eles tiraram o Marcelo da forca. Ele salvou a vida do Marcelo. O tempo foi passando, ele foi discipulando o Marcelo. O Marcelo não podia entrar lá no condomínio. Ele era proibido de entrar naquele condomínio. Então ele que sempre ia lá dentro da comunidade. Um dia ele foi discipular o Marcelo, reunir com o Marcelo. Quando chegou na casa do Marcelo, os familiares disseram, pastor, o Marcelo caiu de novo. Pastor, o Marcelo voltou, está bebendo, está lá no bar. Ele disse, eu vou lá no bar buscar o Marcelo. Eles disseram, pastor, aquilo não é ambiente para o senhor. Ele deixa para lá e foi lá. Entrou lá, o Marcelo estava bêbado, trêbado, ele estava lá, tomando alta cerveja, música, e ele chega e diz, irmão Marcelo. O Marcelo olha assim, diz, vem cá. Aí ele olha e diz, Marcelo, aqui não é o seu lugar, Marcelo. O Marcelo responde, perdão, a coisa é o contrário, aqui não é o seu lugar. Ele disse, não Marcelo, eu vim aqui buscar você porque eu acredito em você e na sua mudança. Jesus te ama. Ele disse, eu não presto, eu não valho nada. Ele disse, vale sim, Jesus pagou um preço na cruz por você. E eu te digo mais, um dia você ainda vai ser um líder lá na nossa igreja.
E hoje nós temos Tadel, treinamento avançado de líder. Vem comigo, você vai para a reunião de líderes, treinamento de líder. E pegou o Marcelo, saiu arrastando o Marcelo. E do jeito que o Marcelo estava, com cheiro de bebida, mal vestido, ele colocou o Marcelo no carro dele e levou para a igreja, para o treinamento de líderes. Marcelo sentou no banco, lá atrás. Na nossa igreja, naquela época, não tinha ar-condicionado. A gente tinha só, como na parede ali, a gente tinha só uma entreliça de madeira, porque era para o vento entrar. E aí, eu vi que pegaram o Marcelo lá de trás e colocaram ele do lado de fora. Por quê? Ele estava falando alto, né? O cara bebe, fica rico, ele fica um conquistador, e fala alto, aí pegaram o Marcelo e levaram lá para fora. Eu tinha um acordo com o meu pastor, quando começava o treinamento de líderes, e ele estava ministrando lá no púlpito, eu saía para fazer uma ronda ao redor da igreja, uns casaizinhos namorando, adolescente brincando, eu pegava todo mundo e trazia para dentro da igreja, eu fazia a ronda do quarteirão lá, né? E aí eu encontro o Marcelo, do lado de fora, e o Marcelo está sentado numa mureta assim, e quem está do lado de fora, sentado naquela mureta da igreja, enxergava pela entreliça de madeira tudo o que acontecia lá dentro. E andando por lá eu encontro o Marcelo. Eu falo: oi Marcelo, você aqui, tudo bem? Como é que vai? Ele olha para mim e diz: mais ou menos. Irmão, tomei umas 2 doses, só está perto dele. Eu falei: o que é isso, Marcelo? Você é uma bênção, rapaz. Ele disse: eu não presto, eu não valho nada. Eu disse: não fala isso, cara, você é precioso. Ele disse: mas é verdade, eu não presto, eu não tenho jeito, eu não valho nada. Mas você está vendo aquele cara que está pregando ali? Aí, pela entreliça, ele mostrou, era o meu pastor que estava pregando. Ele disse: eu não presto, eu não valho nada. Mas você está vendo aquele cara ali? Aquele cara acredita em mim. Aquele cara me ama. Ele me trouxe do bar e disse que a minha vida vai mudar, que eu ainda vou ser um líder aqui. Eu não acredito, mas ele acredita. Aquele cara me ama. Por alguns momentos eu fiquei sem saber o que fazer. E veio uma dor no meu peito, veio uma dor no meu coração. E saiu um clamor, uma oração de dentro do meu coração, dizendo: Deus, me dá esse coração que acredita na mudança das pessoas. Deus, me dá esse coração, me dá esse coração que se importa com as pessoas, Senhor. Que tem piedade e compaixão, que acredita na mudança dos outros. Deus, eu preciso desse coração, me dá esse coração, Senhor. O treinamento de líderes terminou, umas 10 horas da noite, meu líder pega ele, coloca dentro do carro e leva de volta para a favela. Se passaram meses, tempo. Eu morava perto da igreja, morava perto do meu pastor. Um dia eu estou sem carro, nós tínhamos vários cultos durante o domingo, e terminando o culto eu falei: meu pastor, eu estou sem carro, você me dá uma carona? Claro, entra, é caminho de casa, entra aí. Quando eu entro no carro, e ele está colocando o cinto de segurança, o celular toca, e alguém fala com ele, e ele diz: o quê? É mesmo? Churrasco, picanha assada, é claro que eu vou. Eu digo: coisa boa, né? Você está saindo do culto, entre um culto e outro, para almoçar, alguém liga, oferecendo churrasco, picanha. Ele diz: pois é uma celebração, porque hoje o Marcelo está se tornando um líder de célula, e eu vou para lá. Marcelo prosperou, largou o tráfico, largou as drogas, casou, saiu da comunidade, comprou uma casa em outro lugar, mas ele começou algo espetacular. Ele abriu uma comunidade terapêutica. Agora era ele que servia e cuidava dos outros, que antes eram como ele, que era como ele antes. Um dia ele chega com o pastor e diz: pastor, o senhor nunca foi lá na comunidade, conheceu o nosso trabalho? Ele falou: hoje é domingo, amanhã é segunda, é minha folga, eu vou lá então amanhã. Ele disse: tá bom, então vamos na hora do almoço, que você almoça todo mundo e conhece todos os internos.
O pastor disse: tá bom, eu passo na sua casa. Ele disse: não, não, eu é que vou lhe buscar. Eu agora tenho um carro. Só tem um detalhe: Marcelo não podia entrar no condomínio antes. Aconteceram algumas vezes do camarada lá da guarita ligar: pastor, vem aqui, você sabe, esse tal de Marcelo não pode entrar aqui, mas ele está bêbado aqui, está gritando: pastor Eibe, pastor Eibe. E os moradores já estão tudo incomodados, ligando para cá, e o pastor saía, ia lá, abria o portão e sentava na calçada, e o Marcelo estava lá, ele abraçava o Marcelo, e o Marcelo chorava, minha vida é uma tragédia, minha mulher me botou para fora de casa de novo, meu pastor, o que é que eu faço? E ele acolhia o Marcelo: Marcelo, Jesus vai transformar a sua vida, você ainda vai ter uma família feliz. Só que as BMW iam entrando, 6 horas da tarde, acendia o farol, e o pastor abraçado com aquele cara todo sujo, traficante. Mas aquele dia foi diferente. Pela primeira vez, os portões do condomínio se abriram e o Marcelo entrou. Ele estacionou o carro na frente da casa do pastor. O pastor sai, e quando vai dar a volta por trás do carro para entrar na outra porta, ele vê que tem um adesivo no vidro traseiro do carro, que está escrito em letras bem grandes: obrigado, Jesus, pela vida do meu pastor, que sempre acreditou em mim e me fez um vencedor hoje. Ele andava a cidade toda com esse adesivo no carro, e agora ele era uma pessoa restaurada por Jesus. Marcelo não está mais conosco, hoje ele está no céu. Chegou a época da pandemia, e ele pegou Covid. Eu me lembro que antes de ser internado, de ser levado ao hospital, ele me ligou. Ele disse: meu pastor Sandro, ore por mim, porque eu não sei se eu saio do hospital. Ele consumiu tanta cocaína, tanta droga, que isso fragilizou o coração e os pulmões dele, e a Covid veio de forma intensa. Ele foi para o hospital, mas ali naquela ligação ele disse: eu só quero que o senhor saiba de uma coisa: eu sou de Jesus, e se eu morrer eu vou para Jesus, mas eu quero que o senhor faça mais uma vez uma última oração comigo, e eu quero repetir a oração que o senhor vai fazer. Faça mais uma vez uma oração, só para eu deixar bem claro para o mundo todo que eu sou de Jesus. E eu fiz uma oração, e na oração ele disse: eu sou de Jesus, Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, Ele é o dono da minha vida. Ele foi hospitalizado, foi entubado e veio a falecer. Hoje ele está na glória, e hoje a gente está cheio de gente lá na igreja que foi alcançado através da vida do Marcelo. Agora sim, você pode dar uma forte salva de palmas. Você pode ficar em pé, por favor? Ministério de louvor, pode vir.